Você já se incomodou com as filas do seu supermercado naquele horário de pico? Quando você olha na sua loja ali no caixa, você vê aquela fila imensa que chega a consumir os corredores das suas gôndolas de produto, né? Aquela fila imensa, as pessoas que acabam deixando os carrinhos porque a demora para passar no caixa é imensa. Você já procurou alguma solução e não encontrou? Hoje a gente quer te apresentar essa solução e falar um pouquinho para você como é que você resolve esse problema. Fica com a gente. Então, um tema tão importante para os varejistas, que é solucionar o problema de filas, manter o seu ticket, né, de compra, manter ali a quantidade de vendas diárias, e uma solução super interessante, barata e num momento bem oportuno, né? Porque assim, a pandemia trouxe para a gente várias opções de negócio, várias soluções, e hoje em dia as pessoas procuram cada vez mais comprar pela internet para não ter que ir até o local, né? E a gente vê isso crescendo cada vez mais. O que a gente pode fazer, o que a gente recomenda com essa solução para que os donos do supermercado que tenham esse tipo de problema com fila possam colocar para resolver esse problema de uma vez por todas? A gente hoje vai dedicar esse vídeo a essa solução que chama-se Papa Fila. Papa Fila, o que é? É você eliminar ou reduzir as filas em um PDV, em um caixa de supermercado. Esse é o principal gargalo, esse é o principal problema do varejista hoje, porque você investe muito na contratação de pessoal, investe muito na compra de produtos, na estrutura da sua loja, e em datas comemorativas ou em momentos de pico você vê o seu cliente chegando na porta da sua loja e simplesmente virando as costas e indo embora. Existe um estudo que diz que 1/3 dos clientes, quando ele vê uma loja cheia, quando ele vê uma fila no PDV, ele vai embora. Ou seja, a cada 3 clientes você vai perder um. Então esse é um problema tão grave e pode ser resolvido com soluções simples. Você não precisa aumentar a quantidade de PDVs, porque como são datas comemorativas e horários de pico, você pode ter uma solução que vai resolver o problema naquele momento específico e depois você toca a sua vida normalmente na loja, no dia a dia. E o Papa Filas é isso mesmo, é o que o nome propriamente já diz. Exato. É você papar ali aquela fila, deixar ela o mais reduzida possível. Quem jogava o Pac-Man é mais ou menos isso, né? Vai eliminando a fila. Então, como que funciona o Papa Fila em linhas gerais? Quando você tem uma fila grande, você pode ir com um equipamento, um coletor de dados, uma impressora portátil. Você vai coletar todos os itens que estão na cesta do cliente e vai poder acomodar esses produtos em uma sacola e lacrar essa sacola. E aí você vai imprimir, a gente vai fazer uma demonstração, vai imprimir um código, ou um código ou um cartão, você vai entregar para o cliente. Quando ele chegar no PDV, como você já fez a leitura dos produtos, ele vai simplesmente ler aquele código ou ler o cartão no PDV, que o próprio PDV já vai entender que o coletor de dados já fez a coleta dos produtos e ele vai simplesmente fazer o registro de todos esses itens na impressora fiscal e liberar o cliente mais rápido. Estima-se que esse processo reduz em até 80% o tempo de espera de um cliente na frente do operador de caixa. Então imagina-se que isso reduz bastante as filas e aumenta principalmente a satisfação dos clientes, porque realmente quem já foi no supermercado e tem uma fila grande, você realmente fica bastante frustrado, você precisa querer muito aqueles produtos, caso contrário você abandona a fila e vai embora para outro lugar ou para outro caixa. E normalmente essa solução a gente acaba utilizando ela mais em caixas rápidos, né? Exato, isso foi uma observação importante. É difícil você acomodar uma quantidade muito grande de produtos quando você tem um carrinho cheio, porque você precisa de uma sacola muito grande, você não vai conseguir dar vazão dessa forma. Então essa é uma solução que ela é muito eficiente nos caixas rápidos. Por exemplo, compras de até 20, no máximo 30 produtos. Não é uma solução que a gente indica para você usar
em um carrinho cheio ali com 50 produtos, 60 produtos. A dinâmica é ir até o pessoal da fila. Exato. E aí ele vai com esse equipamento, essa impressorinha normalmente na cintura, e ele vai fazendo o bip dos produtos que estão ali, né, na mão do cliente, na sacolinha, na cestinha. Exato. E aí depois que finaliza a leitura de todos os itens, aí a gente lacra essa sacola, para que não coloque mais nenhum produto. Exato. Imprime O código, um QR Code, né? QR Code, ou entrega um cartão, que esse cartão já está com o código vinculado ao sistema de PDV do supermercado. Ainda existem muitos equipamentos obsoletos funcionando, que é um equipamento que dura muito tempo, né? E aqui a gente tem um exemplo de um leitor, que é um leitor da Datalogic, o VS3200, que faz a leitura do QR Code, né? Então, dentro do supermercado, é importante que tenha essa solução, mas também que tenha no PDV ou um leitor deste, que faz esse tipo de leitura, né? Ou pode ser um leitorzinho de mão, que muitas vezes também algumas redes utilizam, né? Principalmente atacadistas que fazem aquelas leituras no carrinho. Ou um mais simplesinho, dependendo da quantidade de negócios, que é esse leitorzinho aqui que também lê QR Code, né? Exato. Aí a solução está pronta. Tá pronto. Então esses três elementos aqui compõem o Papafila, né? Então, por que essa é uma solução que a gente considera que reduz custo para o varejista? Porque isso aqui é muito mais barato do que você ter que instalar um novo PDV na sua loja. Imagina o seguinte, você tem 10 PDVs, ele atende o seu dia a dia normalmente, mas Natal, Páscoa, Dia das Mães, ou no final do dia, tem loja que ela fica tranquila durante o dia inteiro. Quando chega a partir das 6, 7 horas da noite, é aquela correria, o pessoal sempre vai lá para comprar as coisas, patisseria, né, para não fazer comida em casa e assim por diante. Então é um momento que você pode usar o recurso do Papafila. E uma outra vantagem é que assim, como é uma coisa que você não usa o tempo inteiro, o equipamento, o coletor de dados e a impressora, você pode fazer a sua expedição, pode fazer os seus processos de loja durante o dia e nos momentos específicos você pode usar ele mesmo para poder papar, ou seja, eliminar as filas na sua loja. Diminuir as filas. Isso era um ponto que eu ia tocar, porque na verdade, se a gente for utilizar esses três equipamentos, fazer o contexto do custo para aquisição disso, é muito menor do que o pessoal imagina. Por quê? Porque provavelmente dentro da loja dele ele só precisaria adquirir este equipamento aqui, que talvez seja o equipamento mais diferenciado, né? Digamos assim. Porque esse equipamento aqui normalmente, né, nas redes de supermercado já utilizam algum tipo de coletor para fazer o que você falou, processos da loja, mas também utilizam esse coletor para fazer entrada e saída de mercadoria. Então, enquanto você não estiver utilizando lá no seu recebimento, você pode pegar o seu coletorzinho, parear com essa impressora e diminuir a fila do seu PDV. E esse equipamento aqui, a gente colocou mas também já é um equipamento que não é tão moderno assim. Muitas redes já estão utilizando esses equipamentos que já fazem a leitura do QR Code. Então, muito provavelmente, esses dois itens o nosso cliente já tem. O que ele pode não ter, pode acontecer, é ele não ter uma solução de software, porque esse é um equipamento de um fabricante específico, mas se você tiver um equipamento de um fabricante diferente desse, você vai precisar da solução de software. E nós temos a solução de software de Papafilas, que é o VartCode, focado em resolver problemas do varejo. Então, se o cliente ele precisar resolver essa questão, ele tem o coletor, tem o leitor, ele vai precisar de uma solução de software, é só entrar em contato, a gente consegue liberar uma licença demo, ele faz o teste lá e elimina as filas da loja. É aquilo, tá no coletor de recebimento, precisou pegar um coletorzinho, diminuir a fila, depois volta e continua a vida que segue, né? Então, assim, em resumo, isso aqui melhora o dia a dia do varejista e melhora também a experiência de compra do cliente, que é o principal. Que é o principal. Hoje, se a gente for parar para pensar, claro que essa é uma solução que ela vai resolver as filas do caixa rápido, digamos assim. Mas o principal problema do varejista é justamente esse, porque assim, quem compra mais hoje é mais penalizado, porque você demora mais no mercado. Então, existem outras soluções no mercado e é importante que o varejista ele fique atento a todas essas possibilidades. Uma solução só provavelmente não vai resolver o seu problema. Essa é uma delas,
e você pode agregar outras soluções à sua loja para poder melhorar a experiência de compra do seu cliente. E uma dúvida que deve surgir é, hoje esse mecanismo é um mecanismo que independe do RP, independe do software de frente de caixa, porque ele vai funcionar para qualquer coisa. O único critério é de fato o leitor, porque vai fazer exatamente o que ele faria um a um de uma vez só. Mas existe hoje algum tipo de integração que a gente pudesse fazer a integração diretamente com o PDV ou diretamente com o recurso para que ele não precisasse fazer uma impressão ou, como você falou, imprimir um cartãozinho, né? Quais outras variáveis a gente poderia disponibilizar para o cliente fazer uso? Nesse cenário, você vai precisar ter um leitor como esse e não ter integração de sistemas, é um cenário bem simples. Se precisar de integração de sistemas, você vai precisar realmente usar o Valid Code, ele vai se comunicar automaticamente com o seu sistema de PDV. Então você faz a leitura lá na fila, quando você fecha o cupom e imprime o código ou disponibiliza a leitura do cartão, essa informação já sobe automaticamente para a nuvem e isso já é baixado automaticamente do software do PDV do cliente. Então, em poucos segundos, a informação de coleta que você tem ali na fila do caixa já está disponível no PDV para quando o cliente chegar lá, está tudo pronto para resolver o problema. Legal, aí daria para, como é uma quantidade normalmente reduzida, já daria para ir empacotando, deixando separadinho, conforme os clientes... Já está empacotado, já está lacrado. Verdade. Já está lacrado dentro da sacola, é só passar o cartão, registrar, pagar e ir embora. Poxa, é verdade. Uma coisa super simples, né? A gente fez a publicação de uma matéria com essa solução em 2016, mais ou menos. Foi, mais ou menos. Era uma coisa assim que a gente recebia solicitações e o pessoal perguntava de forma muito curiosa, né? Poxa, mas como é que funciona isso de fato? E hoje a gente está tendo a oportunidade de gravar o vídeo, né, para falar pro pessoal e mostrar que hoje é muito simples, né? É simples, né? Uma solução simples, mas que ajuda bastante a resolver um dos maiores problemas aí do varejista. É um problema bem importante. E Nilton, toda solução nasce de uma oportunidade, que vem de um problema e a gente resolve com isso, né? Exato. Qual que foi a história que levou à criação dessa solução do Papa Fila? Você se recorda de algum evento que aconteceu e que a gente viu essa oportunidade de ter essa solução? Olha, eu me lembro de vários eventos, provavelmente você também. O problema da fila no PDV do supermercado é um problema quase que diário. Então a gente vê isso todo dia. Carrinhos na fila, clientes discutindo, brigando, reclamando com operadores porque não tem caixas abertas. E às vezes quando você abre todos os caixas você não tem vazão suficiente. Então a história é que assim, ela se repete quase que diariamente em vários supermercados pelo Brasil afora. Então é importante ficar atento às soluções de tecnologia que existem, que estão disponíveis, que são em muitos casos muito mais barato do que você disponibilizar toda uma infraestrutura, disponibilizar mais funcionários para reduzir essas filas. Quando ia se aproximando do fim do ano, a gente que trabalha com tecnologia tinha pavor de entrar na loja, por exemplo, em véspera de Natal, de Ano Novo. Então, se nós pudéssemos fazer algo para que durante esse período de festa a gente pudesse ficar longe do supermercado, era melhor. E o que eu percebia? Que assim, eu mesmo quando tinha que ir, as filas enormes, as pessoas de fato desistindo da compra, eu via que muitas pessoas iam para comprar às vezes poucas unidades. Então, por exemplo, filho, vai lá no supermercado e compra o pernil que a mãe esqueceu. Precisa agora, né, temperar ele para a gente fazer amanhã. E é um produto de fato importante para a ceia, né? E o cara vai lá. Só que aí quando ele chega no supermercado ele vê aquela baita fila. E aí muitas vezes ou ele não tem opção ou vai ficar sem o período de Natal, né? Então assim, o que é realmente importante desse contexto, dessa história, que é uma realidade, a gente entender esse mecanismo e saber como hoje, com toda a disponibilidade de tecnologia, a gente consegue resolver. A gente sabe que Papa Fila não é a única opção. Hoje já existem self-checkouts, que são aqueles checkouts autônomos, né?
não totalmente, mas que o próprio cliente vai e consegue finalizar a compra dele, pagar direitinho. Tem esse cenário de papa-fila que é muito barato, já pode ser utilizado de imediato, sem muita necessidade de integração. E para alguns tipos de negócio, a gente sabe que é possível você ter checkouts espalhados pela loja, por exemplo, depósitos, lojas de roupa, e você fazer a cobrança do cliente ali durante o local de loja. Né? No meio da loja. O pessoal das lojas do varejo de roupa fazem muito isso. Exatamente. Eles já lacram ali, já liberam o pessoal. E já vai embora. Hoje com o saque você consegue de qualquer lugar. Então uma impressorinha dessa pode ser a impressorinha que antigamente era a impressorinha fiscal, né? Hoje é tudo não fiscal, tudo envia para o site. Então hoje tem muitos mecanismos que ajudam o cliente a melhorar a experiência de compra dos clientes do varejo. Né? Pessoal, vamos fazer uma pequena demonstração de como funciona o processo, tá? Bom, você tem aqui o software já no coletor, né? Você vai iniciar uma operação. Então, para iniciar uma operação, você pode ter um cartão do operador, e a gente deixou impresso aqui, ó, um QR Code, um cartão do operador e um cartão da impressora para poder parear a impressora. Deixa eu ligar ela aqui. Ele pode estar, por exemplo, impresso ou numa etiquetinha atrás do próprio crachá do fiscal ou do operador. Né? Exatamente. Então vamos lá. Começou a operação, você vai escanear o operador, ele já vai identificar aqui quem é o operador, e aí você vai bipar a impressora. Pronto, ele já pareou a impressora. Beleza, você vai coletar os produtos. A lista está vazia, a gente vai começar a escanear os produtos. Ó. Porque você foi lá no cliente, começou a escanear os produtos dele, beleza? Ele já vai somando inclusive o valor da compra do cliente. Isso é opcional, você pode mostrar isso ou não, tá? Ó, ele deu uma mensagem aqui por quê? Porque essa a gente está testando uma versão demo e ela tem limitações, então é normal. Então ele vai te mostrar aí a soma dos produtos coletados. Você vai poder checar o carrinho do cliente, você pode adicionar ou retirar produtos normalmente, tá? E aí depois você vai poder imprimir. Como a impressora já está pareada, você vai imprimir, ele já vai finalizar a transação e pronto. Tá vendo? Ó? Com esse QR Code, esse QR Code aqui já tem as informações de todos os produtos que foram coletados nesse coletor de dados. Você entrega isso para o cliente, lacra os produtos em uma sacola, tem uns lacres específicos, a gente vai colocar na tela para vocês. E aí quando ele passar no PDV, ele vai entregar isso para o operador vai fazer a leitura nesse PDV, desse leitor ou nesse, faz a leitura e já registra todos esses produtos rapidamente na impressora fiscal, ou não fiscal, hoje em dia já é não fiscal. Já sai isso, já libera para pagamento e você libera o seu cliente. Ou seja, você vai reduzir em até 80% o tempo de espera do seu cliente no PDV. Cliente mais satisfeito, você vendendo mais, todo mundo mais feliz. O operador aliviando ali o trabalho dele também, né, Felipe? Então, é tudo de bom aí para você ter um resultado mais positivo, uma experiência mais interessante do seu cliente na sua loja. E aí, tá esperando o quê para começar a utilizar? Facinho, né, doutor? Facinho. Vamos falar um pouquinho sobre alguns benefícios que a gente listou aqui. Aumento da satisfação dos clientes, redução de até 80% do tempo gasto do cliente no PDV, melhoria na experiência de compra e o aumento das vendas. A gente já falou sobre essas questões aqui. Solução bastante simples, papa-fila. Se você tem esse problema, entre em contato com a gente. A implantação é muito simples, muito tranquila, você vai ficar bastante satisfeito. Um evento que também exige muito e pode ser bem aplicado ao uso do papa-fila é a volta às aulas, né? Nas livrarias, o pessoal que tem bastante livraria e precisa liberar esse pessoal rapidinho para vender mais. Dá para fazer em vários lugares, né? Como você mesmo falou, de repente até na escola, uma biblioteca pública que faz a liberação do livro ali na hora para a pessoa ler, pegar de empréstimo.
biblioteca de faculdade, que é atrelada normalmente ao CA do aluno, né, um pedaço do aluno. Então, o que esse equipamento faz é armazenar as informações para você fazer a leitura do código, uma escala, o que quer que seja, ele identificar essa base dentro do coletor e guardar a informação. Aí, entregou um ticket, qualquer coisa pro cara, dá para fazer muita coisa com isso. Farmácia também, isso é legal. Farmácia também. Que tem aquele operador ali atendendo a galera, ele faz a leitura rapidinho e já libera. Tem bastante coisa, é um papa-fila, né, que a gente apresentou pro varejo, mas na verdade, se você pensar na lógica de uso dessa solução, dá para adaptar para vários cenários. E eu vou pedir também pro editor colocar na tela para vocês o processo. A gente tem um videozinho, o processo desde o início até o fim de como funciona o Papo Fila e como ele pode ajudar o seu negócio a melhorar a experiência do cliente. Philips? É isso aí, fica com o vídeo aí, assistam, se tiver dúvidas, deixem nos comentários, não se esqueçam de dar o like nesse vídeo, siga a gente nas redes sociais e aqui tem vídeo novo todos os dias, conteúdo bacana todos os dias para você que busca tecnologia para sua empresa. Então fica com o vídeo, até a próxima. Tchau!